bastante coisa para falar antes da mensagem, mas vamos aproveitar o tempo, né? Com a palavra do Senhor. Mas tem duas coisas que eu não posso deixar de falar. É que minha esposa, ela foi convertida no ministério da igreja aqui. Isto lá atrás, né? Não vou dizer quando, mas ela é fruto do trabalho do Senhor Deus aqui, Vila Teixeira. Eu dou graças a Deus por isso. A outra coisa que eu queria mencionar é quando o trabalho aqui começou no tabernáculo de alumínio. Muitas pedradas, tijoladas, perseguição mesmo, verdadeira. Mas Deus é tão bom que conservou a igreja dele, né? Aliás, ele conserva mesmo, porque ele prometeu isso. E ele não vai falhar de jeito nenhum. Como não tem falhado e não vai falhar nunca. Então, nós damos graças a Deus por isso. Obrigado, pastor, pelo convite. O pastor Renato Volpe sempre dizia que o soldado na porta de quartel, ou ele quer trabalho ou cadeia. E eu prefiro trabalho. Então aqui estamos, dando essa cobertura a essa série de conferência da primeira igreja aqui de Campinas. E muito obrigado então. Pois bem, certamente, irmão, você como eu, temos datas especiais na nossa vida, não temos? Seja a data de nascimento, seja uma data de casamento, a data de conversão a Jesus. Nem todos têm esta data assim bem clara, mas pode lembrar talvez o mês, ou talvez o ano só, mas sabe que um dia aconteceu isso, né? Esse evento existiu, é verdade na vida dessa pessoa. O dia que você conseguiu o seu primeiro emprego, são datas especiais que a gente não esquece. Também existem as datas especiais mais particulares, mais íntimas. E existem aquelas mais coletivas também. A data de início de uma igreja, o dia do aniversário, coisas assim. Mas sabe de uma coisa? Nenhuma data, nenhum evento, de todos esses que nós podemos ter na nossa memória, é tão importante quanto o que nós estamos comemorando hoje. Não o dia em si, mas o evento. O acontecimento, né? O acontecimento. Isso que nós prezamos tanto, porque está na palavra de Deus, não é tão bem assim considerado por tantos grupos que existem, por tantas pessoas que existem. Tem pessoas que negam a ressurreição de Jesus Cristo. Isso não é de hoje também. Os saduceus, que eram um grupo lá nos dias de Cristo, já rejeitaram isso. Já não acreditavam em ressurreição. E hoje em dia, claro, temos também grupos que não aceitam e não creem realmente na ressurreição de Jesus. E não creem em ressurreição. Mas a verdade é que quem segue os princípios da Bíblia, quem segue a Bíblia, quem tem a Bíblia como única regra de fé e prática, então não dá para negar. Não dá para descartar a grande realidade da ressurreição de Jesus e da ressurreição de todo aquele que estiver já dormindo no Senhor no dia do arrebatamento, né? Não dá para negar essa verdade, ou essas verdades.
Para negar isso, nós temos que nos tornar um apócrifo, né? um falso, talvez até um herege, não sei, mas isso não faz parte de nós. Porque nós cremos no que a Bíblia fala. Amém. Cremos no que a Bíblia diz. E para nós é ponto final. Ponto final. A Bíblia fala, está falado, né? E então nós damos graças a Deus. Pois bem, eu convido então a igreja para a gente ler um texto que está lá em Marcos capítulo 16. Este texto aqui vai falar da ressurreição, como outros textos também. Gosto demais de 1 Coríntios 15. É um capítulo, um texto tão completo, né? Tão completo, tão maravilhoso, que a gente é abençoado só em ler aquele capítulo, né? E por falar em bênção, irmãos, eu já fui muito abençoado aqui nesta manhã. Mas eu estou muito abençoado. Mas tem lugar para mais bênção, viu? Eu sou fominha de bênção. Eu sou fominha. Pode mandar, Senhor Deus. Bênção que eu estou aqui para absorver. Vocês são assim também? Vamos ver. Quem é assim? Ô, povo fominha, não. Olha, que maravilha. Eu pensei que era só eu que era guloso de bênção de Deus. Mas eu acho que todos nós queremos bênçãos e bênçãos de Deus, né? E muito bom. Então, graças a Deus que Ele é um Deus abençoador. Amém. Então, irmãos, aqui em Marcos capítulo 16, vou começar a leitura no versículo 1, tá bom? Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. É interessante que num outro evangelista, falando dessa atitude dessas irmãs aqui, fala que elas fizeram o que podiam. Eu fiquei assim bem encantado, sabe, com aquelas palavras. Elas fizeram o que podiam. Quer dizer, elas queriam chegar ao sepulcro, embalsamar Jesus, e isso não foi um trabalho fácil, porque o texto lá diz que elas fizeram o que podiam. Houve esforço. Elas tiveram que sair das suas casas, elas tiveram que preparar os aromas, elas tiveram que ir até lá. E aí então eu já pensei numa lição para a minha vida. Eu preciso fazer o que eu puder fazer, com esforço, tudo que é para glorificar a Deus. Né? O trabalho do Senhor Deus é um trabalho que exige esforço, exige dedicação, exige aquele empenho, não é? Para que ele seja realizado. E eu vi isso aí nessas mulheres, que elas se dedicaram nisto. Quando é que elas foram? Verso 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Olha só, atemorizadas, surpreendidas e atemorizadas. Claro, pense bem na cena. Eu acho que nós também ficaríamos assim, não é? A nossa reação seria por aí também. Eu vou lá procurar um corpo, chega lá, o corpo não está. Pronto, eu já fico meio de antena em pé, né? Ligada. Que negócio é esse? Certo? Então elas ficaram assim. 6. Ele, porém, lhes disse, ou seja, aí os jovens, né? Lhes disse: não vos atemorizeis.
que palavra boa, né, irmãos? Não vos atemorizeis. Boa palavra. Elas estavam precisando mesmo disso. Porque o verso anterior fala que elas estavam atemorizadas. Mas então continua falando: buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Mas, irmãos, eu não sei nem o que é que eu ia sentir naquela hora, ao ouvir isso. Eu não sei qual seria a minha reação, o meu sentimento, eu não sei se eu desmaiaria, ficaria trêmulo, se eu entraria, teria vertigem, né? Sei lá, eu não sei, mas olha, realmente é uma palavra forte, né? Que maravilha, que palavra, que notícia, que algo especial. Ele não está aqui, mas aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. E ele então confirmou, né? Ele falou algo, deu uma mensagem e mostrou ali o lugar, dizendo: vocês estão vendo com os seus próprios olhos. O que eu estou dizendo é a pura realidade. Não estou inventando, não é uma mensagem, como eu já ouvi hoje à noite, fictícia, né? Mas é uma mensagem real. Pode olhar aí, olha, tem testemunha, o local. Ele não está aí. Vede o lugar onde eu tinha posto. 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. Olha, foi forte, não foi? O temor aí, o quadro, a situação, o que aconteceu, foi forte. Pois ainda os anjos chegando e falando, tirando o temor, tudo, elas ainda saíram meio, sabe, atordoadas de lá. Porque foi muito forte. Irmãos, a mensagem da ressurreição de Cristo é forte. É muito forte. É tão forte que tem gente que não aguenta. Então eles inventam coisas. Eles inventam, sabe, o que querem inventar, e diz que não é assim, diz que não é desse jeito. Uns falam: não, foi só uma ressurreição em espírito, e outros dizem outra coisa, e tudo porque a mensagem da ressurreição de Jesus é uma mensagem forte. Graças a Deus, porque ela assim é em si. Aí continua dizendo: estavam possuídos de temor e de medo, não disseram a ninguém. 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então veja, irmãos, que a morte de Cristo provocou muita coisa, não foi? Tristezas, né? Muita coisa assim. Verso 11: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Mas como é que pode, né? 12. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração,
porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, realmente, ela veio de uma maneira prática para restaurar muitas coisas. Restaurar coisas que os discípulos, os apóstolos, haviam perdido. Isto traz para mim um grande conforto, porque ao longo de nossa vida, quantas vezes precisou alguém chegar e restaurar aquilo que para nós já tinha sido destruído, caído, né? Então, restaurar algo bom é muito importante. E aí havia necessidade de restaurar algumas coisas, alguns aspectos na vida desses, todos eles envolvidos, os diáconos, essas mulheres, todos que estavam lá vivendo aqueles dias com o Senhor Jesus. Então, a ressurreição de Cristo, ela é realmente poderosa na restauração. Então vamos ver aqui algumas coisas que foram restauradas pela ressurreição de Jesus. Olha aí, versículo, mesmo no capítulo 16 de Marcos, que lemos, versículo 5. Já lemos, mas olha de novo, o verso 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Atemorizadas. Veja aí também o versículo 8. O 8 diz: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Fique pensando agora nessas mulheres aí, passando por tudo isso. Medo, assombro, temor e tantas coisas. Fugindo, correndo. Elas estavam apavoradas. Elas estavam vivendo um momento bastante tumultuado. Mas veja o versículo 10 também, nessa sequência. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. A gente, às vezes, participa de um velório, mesmo sendo um velório de crentes, né, de pessoas salvas. Mas a situação envolvente ali mexe demais, não mexe? Já pensou uma esposa vendo o esposo ali morto, ou vice-versa? Pais vendo filhos, filhos vendo pais. A situação é realmente bastante comovedora, né? Aquilo mexe demais com a gente. E aquilo traz à nossa memória várias coisas, muitas coisas. Coisas do passado, coisas que fizemos, coisas que não fizemos, coisas que a gente julga, poderia ter feito, mas eu não fiz, ou eu poderia ter evitado aquilo e eu acabei não evitando. Irmãos, tudo aquilo parece que vai enchendo a nossa cabeça, sabe? E desce para o coração e a gente fica meio passado. Naquela hora parece que não tem mais esperança, não tem mais paz, não tem mais tranquilidade, não tem mais nada, tudo acabou. Eu vejo essas pessoas lá no túmulo de Cristo. Eu vejo elas assim. Acabou. Jesus morreu, ele está morto. Acabou tudo. E tudo aquilo vai tomando conta. É o temor, o medo. Tudo aquilo vai invadindo. E cadê a paz? A paz foi-se embora. Acabou a paz. Mas eis que vem a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus, ela vai exatamente restaurar esta paz perdida.
esta paz perdida. Os irmãos querem ir comigo até Lucas, no capítulo 24, lá no versículo 36. Lucas 24, 36. Agora nós vamos ler aqui estas palavras. Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas, e se nós lemos aqui pelo contexto, nós vamos ver que eles estavam vivendo este instante onde a paz havia fugido. Perda de paz. Mas agora veja, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, juntos, irmãos, paz seja convosco. Olha, pronto, restaurou. A paz voltou. Agora, Jesus ressurreto, entre eles, a paz lhes é restituída. Então, irmãos, a ressurreição, ela realmente restaura a nossa paz. Quando a perdemos por alguma razão, por algum motivo, vamos lembrar, Jesus ressuscitou e ele disse que a paz dele está conosco. Amém. E aí a gente vai ganhar novo alento, né? Nova forma para viver, e vamos para frente, vamos caminhar. Vamos experimentar cada dia esta paz do Senhor Jesus. Amém. Em nossa vida, em nosso coração. Pois bem, vamos agora dizer que, ou aplicar da seguinte maneira, como estou hoje? Como está o meu coração hoje? Em termos de paz. Quando me levantei hoje, me levantei em paz ou alguma coisa me atrapalhou? Quando eu estava me preparando para vir para a igreja, como foi? Tudo em paz ou alguma coisa roubou essa paz? Quando eu cheguei aqui na igreja, chegando aqui, alguma coisa tirou essa minha paz, de maneira que eu cheguei, me assentei, um pouco atemorizado, um pouco, sabe, aquela paz que eu deveria ter, acabou, ela sumiu. Como é que estamos hoje? Hoje não é dia para a gente perder a paz. Hoje é dia para a gente viver essa paz de Jesus. Porque Ele ressuscitou. E Ele está conosco. E Ele está entre nós. Então vivamos essa paz do Senhor Jesus. Não é verdade? Então vamos viver ininterruptamente esta paz maravilhosa que a ressurreição de Cristo nos trouxe, definitivamente. Segunda coisa que nós podemos ver que houve uma restauração na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é que ele, ao ressuscitar, trouxe uma outra coisa que eles tinham perdido. Segundo o texto aqui, essas mulheres, eu acredito assim, que quando elas estavam lá preparando todas as coisas para ir ao túmulo, para embalsamá-lo, para aplicar os ungüentos, tudo que elas haviam preparado, eu acredito que mesmo com aquele sentimento elas estavam felizes, porque iam fazer algo para Jesus. Elas estavam contentes. Elas estavam alegres, né? Mas quando elas chegam lá, que não vê o corpo de Jesus, elas ficam tristes. O texto não falou para nós que elas ficaram tristes? Elas ficaram tristes. Então, essa alegria do coração dela foi tomada por uma tristeza. Puxa, o que a gente podia fazer, e ainda disse outro escritor, que elas fizeram o máximo. Elas se empenharam, elas se dedicaram, elas se prontificaram, prepararam tudo e foram ao túmulo. Mas chega lá, não tem corpo. Que tristeza. E o texto fala que elas ficaram tristes. Então, essa tristeza deve ser restaurada. Não é isso? Voltando lá para o nosso texto de Marcos,
no capítulo 16, no versículo 10. Então, nós vamos ver exatamente isto que aconteceu. No versículo 10, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Não só elas, mas como também eles estavam, os outros, todos estavam tristes. Jesus, morto, seu corpo no túmulo, trouxe tristeza. É a morte que está reinando ali. Mas chegou o momento quando essa tristeza é vencida. E graças a Deus por isso. Olha, o versículo 1 aqui desse texto fala assim, no 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Pois bem, e foram lá bem cedinho. Tudo isso mostra que elas tinham prazer em fazer aquilo. Foram fazer o que precisavam fazer. Mas chegando lá não tem exatamente o corpo para elas fazerem o que queriam fazer. Então elas perderam por isso a alegria. Ficaram tristes. Por causa disso e da incredulidade, perderam o foco. Perderam o foco de tudo aquilo que estava ocorrendo, daquilo que elas queriam fazer. A tristeza faz isso, opera essa perda de foco naquilo que nós queremos fazer, que queremos realizar. Mesmo quando vamos fazer algo para Deus. Se vamos fazer isso com tristeza no nosso coração, nós não vamos fazer da forma mais agradável a Deus. Nós precisamos estar focados. Mas a tristeza desvia o nosso foco daquilo que queremos fazer. E por causa disto e da incredulidade, perder o foco era a ressurreição e não o embalsamento. Os discípulos também perderam o foco. Tudo isso mostra que estavam tristes. Quer dizer, praticamente naquele instante, naquele momento, obrigado, irmão, eles colocaram o embalsamento como sendo mais importante do que propriamente a ressurreição de Jesus. Perdeu o foco na verdade. E quantas vezes, né, irmãos, também nós colocamos o foco em alguma coisa que não é o ideal, que não é exatamente aquilo mais importante na nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas será que o nosso foco é esse? É uma coisa que eu preciso pensar na minha vida. O meu foco está em quê? Está nas outras coisas ou está no reino? E eu vou buscar primeiro o reino e as outras serão acrescentadas. Ou eu estou buscando primeiro as outras coisas e deixando o reino de lado. Elas perderam o foco. Então, irmãos, precisamos de restauração, como eles lá precisaram restaurar essa situação, né? Assim também na nossa vida, precisamos restaurar essas coisas, quando o nosso foco é mudado. De uma coisa superior a uma coisa inferior. Precisamos voltar a isso. Então, continua aqui falando assim. Como restaurar a alegria perdida? Vamos lá para Lucas, novamente, 24. Lucas 24. E nós vamos ler aqui o versículo 37. Lucas 24, 37. Aqui fala assim. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Olha só até onde chegaram, né? Parece que estavam meio atordoados mesmo. Acho que tinham saído de um desmaio, uma coisa assim. Acharam que estavam vendo um espírito. Agora verso 41. E, por não acreditarem eles, ainda, por causa da alegria, e estando admirados,
Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Os irmãos perceberam? Agora, Jesus presente trouxe o quê? No lugar da tristeza? Alegria. O diálogo. O foco também aí fora resgatado. Não mais é tão importante o embalsamento, mas o fato da ressurreição dele. Às vezes a gente acha que fazer as coisas assim na igreja e tudo é o suficiente e não importa a minha vida em relação a Deus. Isso é um foco distorcido. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e com certeza na igreja vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Eles estavam buscando uma coisa, esquecendo a outra, mais importante. Mas agora, e por isso estavam tristes, mas agora Jesus ressuscitou, está entre eles. Isso trouxe alegria novamente. Amém. Trouxe alegria de novo, graças a Deus. E é isso mesmo, irmãos. Quando nós deixamos as coisas e nos voltamos a Ele, a Jesus, o Jesus ressurreto, com certeza o nosso coração será invadido por uma alegria imensurável. Alegria em Cristo Jesus. Você é uma pessoa triste? Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A nossa força. Então, irmãos, se porventura estávamos tristes ao vir para cá, ou algum momento, esqueça isso. Vamos nos alegrar, porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Amém. E está em nós, nosso coração. Terceira coisa que nós podemos ver que Ele vai restaurar, também aqui pela sua ressurreição, é o fato de que eles ficaram desanimados. Você ficou desanimado alguma vez? Eu já fiquei muitas vezes, irmãos. Oh, quantas vezes. Cada vez que lembro, eu fico pensando, mas como é que eu sou fraco, né? Por que desanimar? Por quê? Se a gente tem tudo. Por que se desanimar se nós temos de tudo de Deus? Não há motivo para desânimo, né? Mas eles ficaram desanimados. A desesperança, ou melhor, estavam tão desanimados que já pensavam em retornar à sua antiga vida de pescadores e abandonar a carreira da fé. Quem fala isso é João 21:3. A gente não vai ler todos os textos, mas João 21:3. Pronto, Jesus morreu, está lá no túmulo, e agora, o que será de nós? Vamos voltar à vida, né? Vamos pescar de novo. Vamos pescar e continuar ganhando nosso dinheiro aí, a vida, porque acabou. Não tem mais. Desanimados. Desanimados. Vocês já ouviram aquela história que Satanás ia se aposentar? Já ouviram essa aí? Puxa, podia ser verdade isso, né? Podia ser verdade que o diabo ia se aposentar. Mas ele então chamou os demônios, todo aquele mundo de demônio, e botou todas as armas que o diabo usava, as ferramentas e tudo sobre a mesa, e disse: olha, demônios, vou me aposentar e eu quero vender minhas ferramentas. Aí os demônios chegavam lá, olhavam e compravam e tal, mas tinha uma ferramenta velha, usada, cara que só ela, um preço elevado. E eles ficaram pensando, mas engraçado, é a ferramenta mais feia, mais usada, mais estragada, e é cara desse jeito e ninguém compra. Aí então perguntaram para o diabo: ô diabo, vem cá, que história é essa dessa ferramenta aí tão feia e desse jeito, usada e cara desse jeito? Por que tudo isso? Aí ele explicou, é que é o seguinte, essa arma aqui, ou melhor, esta ferramenta aqui, eu já fechei igreja com ela, eu já destruí a vida de muitos pastores,
Eu já acabei com a vida de muitas famílias. Eu já fiz misérias com essa arma. Ela é fantástica. Ela é poderosa. Ela, olha, tem que ver. Por isso é que ela está tão usada e é por isso que ela é cara. Mas afinal, como que se chama essa ferramenta? Ele disse, essa ferramenta se chama desânimo. Desânimo. Irmão, cuidado, não fique desanimado não. Seja o diácono, crente, pastor, não pode desanimar não. Porque desânimo é ferramenta do diabo. E o pior de tudo é que ele não se aposentou. Ele não se aposentou, ele continua usando essa mesma ferramenta, irmãos. E vocês sabem o que ele tem feito com isso, né? Vocês sabem. Então, estava ele lá, pondo no coração dos discípulos, apóstolos, das mulheres, todos seguiam a Cristo, desânimo. Jesus está morto, acabou. Vocês andaram esse tempo todo com ele à toa, perderam tempo. O desânimo chegou lá. O desânimo manifesta-se na desistência. Está lá mesmo em João 21 e 3. Na desistência. Você já pensou em deixar de ser crente algum dia? Você já imaginou a possibilidade de você deixar de ser um crente ativo na igreja, ficar na sua casa e abandonar, voltar aos velhos tempos e tudo? Você já pensou isso alguma vez? Porque estava desanimado? Era o diabo, viu? Era ele trabalhando. E se porventura, hoje, exatamente agora, alguém esteja nesse estado, cuidado. Cuidado. Se você está querendo desistir da sua fé, desistir da palavra, desistir de servir ao Senhor, desistir de estar presente na igreja, servir a Deus, cuidado, isso é desânimo. E o desânimo é do diabo. É dele, continua sendo dele. Então não desista não. O desânimo manifesta-se também na incredulidade. Nós não vimos isso lá em Marcos 16. O desânimo manifesta-se na incredulidade. Passaram a ser incrédulos com respeito a que Cristo havia pregado até então. Isto é desânimo também. Agora, irmãos, Marcos 16 e 15. Olha aí o versículo 15. A restauração do ânimo dos discípulos. Está lá em João 21 e 5 e aqui em Marcos 16 e 15. E disse-lhes, ide por todo... Perdão, deixa-me ver se eu estou certo aqui. 16, Marcos 16 e 15, certo? Então, depois de tudo aquilo que ocorreu, no 15, ele diz... e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, acham que Jesus falaria isso a pessoas tomadas pelo desânimo? Não. Quando Jesus pronunciou estas palavras, acredito eu, o desânimo que ainda poderia estar neles é dissipado, porque eles podiam agora imaginar, que coisa interessante, nós estamos aqui nesse estado espiritual de desânimo, querendo desistir de tudo, querendo pôr fim em todas as coisas, mas ele chega para nós e dá um voto de confiança. Ele chega para nós e diz, vocês são importantes. Ele chega para nós e diz, eu preciso de vocês. Ele chega para nós e diz, vocês não podem deixar de anunciar o que vocês têm visto e ouvido. Vocês saiam, vocês comuniquem, vocês anunciem, preguem esse evangelho, fala que eu ressuscitei. Isso significa que nesta altura eles estavam de novo reconquistados e superados, e agora eles podiam, com alegria, com ânimo, com determinação,
continuar fazendo a obra de Deus. Amém. É isso mesmo, irmãos. Jesus ressuscitou. Então nós não podemos estar desanimados. Precisamos estar exatamente com esse ânimo recuperado para nós irmos para frente. E finalmente, uma outra coisa que a ressurreição recupera de nós. Recuperou lá daqueles irmãos e também nós. É a restauração da esperança. Eles tinham perdido a esperança. Jesus está morto, tudo aquilo que falou acabou, enfim, morto, acabou, não tem mais nada, fim de poço. Fim do túnel, fundo do poço. A esperança que estava neles havia saído. A desesperança havia tomado conta daqueles irmãos. Veja a conversa de dois deles em Lucas 24 e 21. A gente deu uma lidinha lá, né? Nós esperávamos. Quer dizer, na conversa dele nós esperávamos que Jesus ia restaurar nosso império, nossa nação. Nós esperávamos que Jesus fosse, nós esperávamos, e esse negócio, nós esperávamos. Mas agora não espera mais nada, que ele está morto. Esperar o quê? Ele está morto. Então eles ficaram realmente sem essa esperança nas suas vidas. Mas a restauração da esperança deles, ela está clara aqui em Lucas 24, vamos ver lá os versículos, e nós estamos indo para o final, tá? Acho que eu até já estourei no tempo, não sei como é que é, não sei se estou não, mas estamos terminando, tá? Lucas 24, versículo 32, e alguns para frente, olha, Lucas 24, 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Os irmãos estão lembrando do contexto aqui. Aqueles dois discípulos caminhando e desesperados, sem esperança, acabou tudo, né? Então, aí Jesus vai chegando tal, e se põe entre eles. Aí começa a conversar. E Jesus então fala com eles e tal. E depois então eles dão um testemunho dizendo, é por isso. Quem falava conosco não era o defunto Jesus, mas era o Jesus vivo, ressurreto. Por isso é que as palavras ardiam no nosso coração. Quer dizer, a gente tinha perdido toda a esperança, mas agora vamos reconquistar, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vamos continuar aqui. 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Quem disse, por que vocês perderam a esperança, né? Por que vocês estão assim? 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles, ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? E então lhe apresentaram um pedaço de peixe e assim por diante. Irmãos, tudo terminou em alegria,
tudo terminou em esperança. Então, aquela desesperança que havia tomado conta do coração deles, agora é restaurada. De novo, nós estamos com Ele, estamos vendo Ele, estamos apalpando, nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, nós estamos comendo com Ele. Então, irmãos, tudo aquilo restaurou a esperança que havia sido perdida no coração deles. Tem alguém aqui hoje de manhã sem esperança? Por alguma razão? Olha, não perca a esperança, porque Jesus ressuscitou. Amém. Não há motivo para perdermos a esperança. Ele é a restauração da nossa esperança. Lá no mundo não tínhamos esperança, mas agora nós temos a esperança. Então vamos viver essa esperança maravilhosa. Diz o ditado: a esperança é a última que morre, e morre. No entanto, a esperança do crente tem um nome que é diferente. O nome da esperança que o crente tem chama-se Jesus. Vivamos essa esperança que Cristo nos deu. Como estamos nesta manhã? Angustiados ou em paz, alegres ou tristes, animados ou desanimados, desesperançosos ou esperançosos? Como é que nós estamos nesta manhã? A nossa oração é que a ressurreição de Jesus traga para o coração de cada um de nós e faça aumentar cada dia mais a paz, a alegria, o ânimo e a esperança. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Sofreu, pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentimento.